a gravação do 4º episódio do nosso canal Diário da Mulher que Ora. Estamos muito felizes porque hoje nada mais nada menos estamos aqui com a diaconisa Vânia. Ela aceitou o nosso convite e nós estamos muito agradecidos por sua presença hoje aqui, diaconisa Vânia. Gostaria que você saudasse e se apresentasse para o pessoal aí. Eu já gostaria, sim, de agradecer a oportunidade que foi me dada, né? Queria saudar todos que vão assistir esse vídeo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma honra, não é? Contar uma partícula da minha vida, como que a nossa vida é feita de experiência, né, Cássia? A gente sabe que crente tem que ter experiência. Não é com Deus para ficar mais forte, não é para se firmar, para confiar mais em Deus, para aprender a confiar mais em Deus. E não foi diferente na minha vida, né? A minha vida foi uma vida um pouco sofrida. Eu vou contar uma partícula da minha vida. Eu não nasci no Evangelho, não nasci no Evangelho. Meus pais eram espíritas. Eles viviam mesmo no candomblé, não é? E por ele viver uma vida de candomblé, de magia negra, essas coisas, e a vida da gente se tornou-se mais difícil. Eu posso dizer, eu digo a gente porque eu sou de 7 irmãs. 7 irmãs. Da vida da gente, quando eu falo da gente, estou falando do meu parente para com meus pais. A senhora é a mais nova 7, ou é a mais velha? Não, eu sou a segunda entre as minhas irmãs. Então, foi uma vida muito sofrida, ver. Minhas irmãs, só conhecia a minha mãe, assim, levando a gente, pegando a gente na mão da gente e levando a gente para os terreiros de macumba. E a gente foi acompanhando o rito da minha mãe, porque a Bíblia diz para os pais: ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque ainda que eles cresçam, ele não se desviará dele. Então, o que minha mãe sabia me ensinar, e meus pais, era o caminho do candomblé. E eu cresci vivendo um tormento. Minha vida foi um tormento, minha infância foi um tormento. Por que isso acontecia? Porque minha mãe, ela era servidora de meu pai. Minha mãe não baixava a entidade. Quem baixava a entidade era meu pai. Então, eram várias, como a gente sabe, legiões de demônios. E cada demônio que descia, não tinha hora para meu pai baixar os demônios. Então, tinha demônios que a gente tinha que correr, minha mãe tinha que esconder a gente, porque senão, naquele momento, a gente seria estraçalhado por eles. É coisas que eu contando, vocês não acreditam, porque por ter vários tipos de demônios, então tem uns demônios que não gostam de criança. Eles odeiam a criança. E eu fui crescendo nesse ambiente, um ambiente de tormento. Meu pai era muito bruto, muito ignorante. Ele não demonstrava ter amor pelos filhos. E aí eu fui crescendo. Eu e minhas irmãs, a gente apanhou muito, foi muito machucada pelo meu pai. Não é agora já devido a esses tipos de envolvimento que ele tinha com a magia negra. E eu fui ali crescendo, muito sofrida, ali apanhei muito. Meu pai era uma pessoa muito violenta. E um certo dia eu estava assim na mesa e a minha vizinha, ela tinha de se casar. Como eu nunca tinha presenciado uma noiva, eu me levantei. Quando eu me levantei assim da mesa, meu pai pegou um garfo. Veja a situação da minha família. E ele queria me furar com aquele garfo. E minha mãe ali passou na frente dele e tomou aquele garfo da mão dele. Mas eu entendi, era por causa
que meu pai era possesso de demônios. Então, a minha vida foi uma vida sofrida. Meus pais eram muito pobres. A gente vivia em casa feita de barro, não é? E ali faltava alimento. Passei muitas necessidades junto com meus pais. E eu fui crescendo ali. Quando deu a idade de 10 anos de idade, aí minha mãe botou eu na cozinha dos outros para trabalhar. Eu comecei a trabalhar para poder me sustentar, para poder ter o alimento, para poder ter uma roupa para vestir. E eu comecei a trabalhar ali e comecei a ganhar um trocadinho. E desse trocadinho que eu ganhava, eu levava para meus pais, para ajudar a criar os meus irmãos. E então, ali naquele momento, eu sofri muito nas cozinhas dos outros, porque eu era muito pequenininha, muito franzina, eu não tinha essa força toda. E ali eu comecei a trabalhar, e teve um dia que eu trabalhei numa casa. Eu trabalhei tanto que eu adoeci. E essa patroa me levou para a casa dos meus pais, no braço. E chegou lá e disse, eu trouxe ela porque está doente. E eu tinha pegado uma estafa. Eu estava fraca. E nesse intermédio, eu parei de trabalhar, fui viver com a minha tia. Minha tia me levou para a casa dela. Começou um tormento na minha vida. E minha mãe deu a minha pessoa, a tia dele, a tia do meu pai. A tia do meu pai criou um tempo. Depois a tia do meu pai faleceu. Aí eu fiquei com a minha avó. Aí minha avó ficou comigo, cuidou de mim. Aí minha avó entrou em óbito. Minha avó morreu. E eu fiquei sem ter para onde ir, porque eu não podia conviver com meu pai, que meu pai dizia que eu não era filha dele. E então, nessa idade aí, eu já tinha uns 6 anos de idade. E minha mãe botou eu na casa de uma tia. A tia trabalhava, me deixava sozinha dentro de casa, aí com 6 anos eu ficava trancadinha dentro de casa até ela voltar do trabalho. E teve um dia que eu passei uma grande amargura na minha vida, uma grande amargura quando minha tia chegou do trabalho e ela disse assim, Vânia, eu encontrei tua mãe. Aí eu disse, a senhora viu amanhã? Ela disse, vive, ela lá na cidade. E ela perguntou assim, o nome da minha tia era Lúcia. Ela disse, Lúcia, tu não queres ficar com Vânia para tu, já que tu não tem filho? Minha tia não tinha filho, mas ela trabalhava. E ela disse assim para mim, e eu disse a ela que não ia querer você. Isso aí me trouxe uma amargura muito grande, eu sei que eu não posso me emocionar, mas a minha vida foi uma vida muito sofrida, aí no meio dessa história tem muita emoção. E eu fiquei por um tempo na casa da minha tia, e depois essa tia minha veio e disse assim, Nádia, eu trouxe o nome da minha mãe, Nádia, eu trouxe Vânia de volta. Foi aí que minha mãe disse que ela não pode ficar. Minha avó já tinha morrido, minha tia já tinha morrido. Aí botou eu na casa de uma tia que não era tia, morava com meu tio, mas havia uma consideração. E eu fui morar na casa dessa tia, e por esse intermédio eu já tinha uns 15 anos. E eu comecei a trabalhar ali na casa da minha tia, e de repente, certo dia, quando minha primeira sobrinha nasceu, eu estava lá em casa comemorando junto com meus pais o nascimento dessa sobrinha, desci para minha casa, fui para lá. E lá em casa não tinha fogão de gás, ainda não havia nesse tempo fogão de gás na minha casa. A gente foi criada cozinhando com fogão de lenha. E eu estava lá cozinhando com fogão de lenha. Meu pai, ele bebia demais, ele era alcoólatra. Ele bebia demais e
ele conheceu meu ex-esposo. Eu me casei, né? Meu ex-esposo, e ele, quando eu vejo, chega um homem muito bonito, branco, de cabelos lisos, os olhos claros. E eu, né, fiquei admirada com aquele homem. Eu estava numa situação assim, que eu estava abanando fogo para a madeira pegar fogo, porque eu era quem mais fazia fogo na minha casa. E então, quando eu vi este homem, que foi meu esposo, eu fiquei, assim, muito emocionada, mas eu sentia que não tinha condição dele ser meu esposo. Mas, alguns anos atrás, quem casava os filhos eram os pais. Os filhos não tinham direito de sair, de escolher o marido que queria. Hoje, os filhos, as filhas só escolhem. Mas naquele tempo, quem escolhia eram os pais. E então, por meu pai escolher, conhecia ele, sabia que ele trabalhava, apesar dele beber muito com meu pai. Aí meu pai chegou para mim e para ele disse assim: essa aqui é minha filha que eu tenho para casar. E ele olhou assim para mim, eu naquele estado, imagine. Eu abandonando o fogão, abandonando o fogo, para o fogo pegar. Imagine que situação eu me encontrava. E aí eu me admirei muito com a presença dele. Foi amor à primeira vista. E aí eu fui, e ele bebeu com meu pai. Aí depois ele voltou outro dia. Disse assim: João, o nome do meu pai era João. Eu quero namorar com a tua filha, glória a Deus. E eu comecei a namorar com este homem. E no passar do tempo, eu descobri que ele já tinha vindo de outro casamento. Ele era paraibano, ele não era daqui de Recife, né? E no passar do tempo foi que eu vim descobrir que ele já tinha vindo de outro casamento. E a diferença de idade De era idade muito grande? era 12 anos. 12 anos a diferença de idade dele para mim. Então, eu estava num período de carência, de sofrimento, de necessidade, uma vida muito dura, trabalhando nas cozinhas dos outros. Agora eu já não morava com meus pais, eu morava com a minha tia. E havia uma carência muito grande de ter um lugar, Em todos ter um os marido, aspectos, né, havia uma para necessidade. seguir uma vida. Existia uma carência de todas as áreas, de ser cuidada, de necessidade de pão. E aí, 6 meses, só durou esse conhecimento. E ele tinha um terreno, e nesse terreno a gente construiu uma casa. Fomos morar juntos. E foi uma vida dura, porque nem eu conhecia ele direito, nem ele me conhecia. E ele bebia bastante. Ele bebia muito. E quando ele bebia, ele ficava totalmente desnorteado. O álcool não fazia bem para ele. O álcool não fazia bem para ele. E eu, passando aquela luta todinha com ele, ele muito violento. Quando ele chegava, ele bebia, ele não dava em mim, mas ele quebrava as coisas dentro de casa. E eu dizia: não, eu queria casar, eu quero viver. E hoje eu tenho minha casa, era tudo que eu queria. E tive o primeiro filho, Fábio, meu primeiro filho, muito esperado. Passei um tempo sem ter filho, Deus permitiu um tempo, eu acho que mais de ano sem ter filho. Depois Deus veio e me deu um menino muito esperado, meu filho Fábio. Aí engravidei, tive um menino, mas a luta continuou. Não parou, a luta continuou com ele. E eu vivendo com ele. Graças a Deus, não tinha intenção nenhuma de deixar ele para trás. E continuei vivendo com ele, ele mesmo bebendo, chegando em casa tarde, sendo violento, quebrando as coisas, batendo nas coisas. E eu tive esse menino, graças a Deus. Em seguida, Deus foi, me deu mais outro filho, Flávio, que
vocês bem conhecem, o Levita de Jesus. Esse menino hoje é uma bênção, tem uma banda, né? Canta aí numa banda e tem me dado muita alegria. E depois tive outra menina, Flávia, que agora há pouco teve uma bebezinha, uma netinha, minha primeira neta, Axa, que tem me trazido muita felicidade, né? Graças a Deus, deu um pouco de trabalho, se afastou da igreja, mas pela infinita misericórdia de Deus, o Senhor, Ele trouxe ela de volta, restaurou a vida dela e hoje o esposo dela é auxiliar e ela está feliz da vida, casou-se, me deu prazer se casar. Essa é a terceira filha. Aí depois de algum tempo, Deus foi, me deu outra menina. Essa menina que Ele me deu eu botei o nome dela de Franciele. E eu tive essa bebê nasceu no parto normal, mas na gravidez eu tinha tido rubéola. Mas eu não sabia que a rubéola era prejudicável para a mulher grávida. E eu tive aquela bebê, não tinha conhecimento que ia afetar essa criança. Deus foi bom comigo, porque não tive nenhum médico pressionando para tirar a criança. Tive a bebezinha nasceu de parto normal, muito bonitinha, agora tão pequenininha que não tinha se desenvolvido no ventre por causa da doença da rubéola. Mas ela nasceu no período normal, 9 meses? Nasceu parto normal. E quando a bebê nasceu, o pediatra perguntou assim para mim: mãe, essa bebê foi do parto normal? Eu disse: foi. Ele achou estranho, por causa do tamanho do bebê. Ela tinha um jeitinho assim daquelas meninas mongol. E aí eu levei a menina para casa e quando eu cheguei em casa a menina começava a chorar, chorava tanto. Aí um dia eu resolvi levar essa menina naquele hospital que trata muita criança comigo. Levei essa menina lá, quando eu cheguei lá, que a pediatra examinou ela, disse assim: olha mãe, você teve rubéola na gravidez? Aí eu disse, a pediatra, tive. Ela disse: pois eu vou dizer a sequela que a sua filha está. Aí ela jogou como se ela tivesse jogado uma bomba em cima de mim. A menina era cega, era mongol. A menina tinha o coração de uma criança de 7 anos. E eu trouxe a menina para casa. E você já imagina o tamanho da amargura de uma mãe descobrir, depois de 3 filhos, que ela teve uma criança dessa maneira. E eu sentia isso. Quando eu olhava minhas outras crianças andando, correndo de casa, eu ficava sem entender, porque depois de 3 crianças sadias, com saúde, Deus tinha me dado aquela criança daquele jeito. E a criança completou 1 mês, completou 2 meses, completou 3 meses, e ela foi piorando daquela agonia, daquela dor, que eu sei que ela sentiu uma dor muito grande, que ela chorava muito, não tinha nada que confortasse aquela criança. E eu levei ela para o hospital, aí ela teve que se internar. Aí ficou internada por alguns dias, e esse internamento dela, ela teve uma parada cardíaca. Aí nessa parada cardíaca animaram ela, e quando animava ela, ela voltava sempre chorando muito. Eu ali com ela, e Deus me deu uma anestesia do céu, que coisa boa, né? A gente tem Deus na vida, a gente tem tudo. Eu me lembro como agora que a menina estava chorando muito, ela estava internada no Barão de Lucena. E a menina chorando muito,
Eu ali ao lado da menina, aí me deu aquele sono espiritual. E eu cochilei um pouquinho, quando eu cochilei um pouquinho, aí tinha outros pais que estavam com o bebê junto comigo lá, e ele disse assim, irmã, olha, a tua menina parou de chorar. Aí eu olhei assim, me despertei naquele sono, corri, fui chamar a pediatra, e ela voltou, e já veio com aquela malinha que dá choque. Ela deu um choque na criança e disse assim, mãe, a tua menina foi a óbito. E eu fiquei ali sem chão, sem força, sem entender. E Deus, Ele tinha guarda da criança. E a gente foi, eu, o pai dela, enterramos a criança e ficamos ali com aquele vazio. Porque não é fácil não, só quem sabe quem passa. Fica vazio. E eu ali, depois de tudo passado, eu não queria comer, eu não queria dormir. Eu parecia, mesmo tendo 3 crianças, como o médico perguntou para mim, você tem quantas? Eu disse assim, eu tenho 3. Mas foi uma pessoinha que chegou. Não pra isso, né? E a né? gente Ninguém pra isso. abraçou e amamos muito, principalmente da maneira que ela chegou. E passou alguns dias, eu nessa angústia, tristeza, eu tenho uma vizinha que eu ainda não contei, mas eu me converti através, eu vou chegar na minha conversão. Então eu me converti através dessa vizinha, e ela ia lá, e ela conversava comigo, e ela dizia, Vânia, desse jeito você não vai aguentar, você não vai superar isso, levante-se, tenha força. E ela me aconselhava muito. E eu não conseguia ficar de pé. E um certo dia eu estava no meu sofá, deitada, desfalecida, abatida, desanimada. Vi um choro, escutei um choro. E naquele choro eu me despertei. E eu disse, meu Deus, quem é que está chorando? E o Senhor logo me deu a resposta. Disse, o Espírito Santo está chorando contigo. Que coisa linda, uma experiência única. E eu sei que passou no tempo, eu continuei até o luto passar, eu continuei me sentindo muito triste, muito debilitada. Aí, um certo dia, eu estava dormindo com meu esposo. Aí o Senhor disse assim para mim, por que a tua alma está tão amargurada? Eu te dei, mas era minha. Tomei para mim, porque era minha. Mas assim te dei, vou te dar outra. E o remédio era esse. O remédio foi esse. Eu me levantei e acordei meu esposo e disse a ele, olha, o Senhor falou comigo. Ele disse que levou a minha filha, mas que ele vai me dar outra menina. E passou-se algum tempo. Eu engravidei novamente. Estava eu grávida, feliz da vida, debaixo das promessas. Aí tive uma menina com o nome de Kézia, que Deus me deu. Aí estava eu abraçando uma menina linda, maravilhosa. Nasceu tão linda que depois do parto eu não conseguia dormir. Só admirando. Mais bonita do que a outra. Eu disse, meu Deus, não consigo dormir. Eu passei um dia tão difícil, né? Porque meus partos eram normais. Eu disse, passei um dia tão difícil, mas não consigo dormir. Com uma menina tão linda que tu me desse, nem parece minha filha. Mas os presentes de Deus é sempre o melhor, viu? É sempre o melhor. E Deus é Deus de restituição. Ele restituiu. Ele é Deus que restitui aquilo que você perdeu. 7 vezes mais. 7 vezes mais, né? Então, ali eu tive Kézia, aí meu coração
foi entrando aquele bálsamo no meu coração, aquela amargura foi saindo. E eu abracei Késia, que fez um ano agora que casou-se, me deu um prazer tão grande, entrei com ela na igreja. E é uma bênção na igreja. Késia é um sonho, até hoje, Késia continua sendo um sonho na minha vida, uma promessa de Deus. Deus me deu Késia para trazer a calmaria, a paz, o sossego, o amor de volta, a tristeza que eu sentia passou e tudo voltou a ser como era. Depois que eu tive Késia, ainda tive mais um menino, Felipe Teixeira. Quem é que me conhece Felipe Teixeira? Aquela bênção de Jesus. Olha, Felipe nasceu dia de rei. Quando ele nasceu, era um menino tão grande, admirável, que quando eu tive ele, aí quando eu saí da sala de parto, aí a enfermeira parou na sala de espera onde eu estava aguardando, né? E disse assim, olha pra aí, vem cá, meninas, vem ver o menino que ela tem, menino, e ele é galeguinho, nasceu bem galeguinho, e ele é galeguinho, olha pra aí, vem cá. E a menina que estava tudo lá esperando, foi menina, e foi admirado. Não é? Outra bênção que Deus me deu, que hoje está aí seguindo o ministério como presbítero, e quem conhece sabe que Felipe Teixeira é uma bênção. Desde pequenininho, pregador, né? E aí, minhas irmãs, o casamento continuou, e depois de algum tempo, Deus falou comigo sobre o meu casamento, não é? E eu amava muito meu esposo, amava muito o pai dos meus filhos, um homem que me tirou da situação que eu já contei que eu vivia, não é? Me deu casa, me casei, me deu um nome, não é? Que eu não esperava que fosse acontecer assim, ele me deu um nome e eu mudei de vida. Aquela vida que eu vivia com meus pais, de sofrimento, de necessidade, de luta, de espiritismo, que não era bom, não é nem para mim, nem para minhas irmãs, aquilo passou. E aí entra a parte melhor. Até a metade do testemunho, eu ainda não era evangélica. E certo dia, essa minha vizinha que eu vou citar agora, que eu morava lá em Águas Compridas, e minha vizinha era evangélica, uma mulher de Deus, e sempre convidava a gente para ir para a igreja. E nesse dia, meu esposo chegou muito embriagado, e ela convidando, ele disse assim, hoje eu vou para a igreja com a senhora, meio embriagado. Ele foi para a igreja, e quando chegou na igreja, ele se converteu. Ele aceitou a Jesus, e eu mesmo passando alguma coisa com ele, melhorou alguma coisa, mas tinha outro lado. E eu mesmo passando alguma coisa com ele, eu disse, não, vai, eu vou ficar, e depois eu aceito, aquela história. Resistindo. E teve um dia que numa dessas conversas com ele, eu disse assim, se Jesus quiser que eu seja evangélica, ele vai me dar um sinal. Ele vai dizer o que eu devo fazer. Eu sei dizer que ele aceitou e eu tive essa conversa com Deus e fui dormir. E esqueci da conversa que eu tive com Deus. E nesse dia eu dormi até cedo. E eu me deitei, quando eu me deitei, o Senhor me deu uma revelação. Eu não conhecia Deus. Não conhecia Deus assim, de intimidade. Mas Deus, Ele já falava comigo de alguma forma. Não é? E eu fui dormir, quando foi pela madrugada, aí eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava num lugar bem deserto.
E nesse sonho eu olhava para o céu. Eu vi a lua tão grande, tão grande, tão grande que vocês não imaginam. E quando eu vi aquele tamanho da lua, eu corria. Eu queria me esconder, porque eu estava com ele. E quando eu queria me esconder, aquela lua saía ao meu encontro. Ela vinha ao meu encontro. E eu tentando me esconder. E quando ela se aproximava assim de mim, aí ela jogava aquele raio de fogo. Quando ela jogava aquele raio de fogo em cima de mim, aí eu me acordei. Eu disse, ai, esse é o sinal. Foi o sinal que eu pedi. Foi o poder de Deus. E aquele fogo caía sobre mim, como que o Senhor estava me dando uma força sobrenatural para eu e o encontro dele, aceitar o nome dele. Aí eu fui, aceitei a Jesus, para a glória de Deus. A minha família continuava na vida, ainda indo para o candomblé, ainda vivendo uma vida lá da feitiçaria. E eu aceitei a Jesus. E Deus foi me revestindo com pouco tempo que eu tinha aceitado. O Senhor me batizou com o Espírito Santo, Ele me revestiu. E eu fui revestida pelo Espírito Santo de Deus. Agora aí eu comecei a sentir o poder de Deus na minha vida. E minha vida foi mudando. Começou a ter experiência. Comecei a sentir que a minha vida tinha mudado. Alguma coisa na minha vida tinha mudado através daquela conversão. E eu fui caminhando com Jesus, glória a Deus. E comecei a ter uma experiência dura. Jesus, Ele permitiu que eu passasse uma experiência dura. Como a gente tudo da minha família era consagrada ao adversário. Meus pais, quando ele recebia a entidade, ele consagrava a gente ao adversário. E então, o que foi que aconteceu? A fúria foi muito grande. A fúria foi muito grande. Eu passei várias noites sem dormir, com a luta espiritual, porque eu, na minha inocência mesmo, eu aceitava aquilo que meus pais faziam. Até porque era o que a senhora Era o que eu conhecia, né? Era. Né? E eu comecei ali passando uma luta espiritual sem dormir de noite, sendo perseguida por adversário. E eu comecei a ver a diferença. Eu comecei a entender quem era, o que era o mal, o que era o bem. E eu comecei a perceber que Jesus era diferente daquilo que eu conheci. E o Senhor foi me dando força, e eu fui, para a glória de Deus, me firmando, aprendendo, e o Senhor foi abrindo meu entendimento para a palavra, e de repente eu já estava falando da bondade de Deus para meus irmãos, para meu pai, para minha mãe. Eu já estava pregando para ele, e eles continuavam resistindo. E ali Deus permitiu que minha mãe tivesse uma enfermidade, e ela precisou de ajuda, e eu e minha irmã trouxemos ela para minha casa. E ali eu comecei a falar de Jesus para minha mãe, eu e minha irmã. Nesse intermédio, minha mãe aceitou a Jesus. Glória a Deus. E eu comecei a minha mãe estava doente, eu comecei a pedir a Jesus, não leve minha mãe não. O Senhor disse não. Eu já fiz o que tinha de fazer. Salvei, não era isso que você queria. Aí Deus foi, guardou minha mãe. De repente, meu pai também adoece. Deus fez coisas grandes. Deus faz coisas grandes. Minha família é toda do Espírito Santo.
Meu pai adoece e meu esposo vai lá e fica falando do amor de Deus para ele. E ele aceita Jesus. Meu Deus. Aí Deus vai guardar ele também. Aí ficou minhas irmãs. Minhas irmãs, a vida, só misericórdia de Deus. E ali, a gente agora tem uma batalha que é de salvar as minhas irmãs. E a gente foi, eu digo a gente porque era eu e meu esposo nessa luta. E a gente foi pregando para minhas irmãs, pregando. Minha irmã aceitou a Jesus, a outra aceitou a Jesus. E de repente a gente vê toda a minha família na casa de Deus. Que bênção. Todos aceitaram a Jesus, sem ficar nenhum de fora. E até hoje, as de sete são tudo evangélicas. Aí lá veio minha sogra, que era católica, romana, apostólica romana, lá da Paraíba. E quando eu fui visitar a minha sogra com o meu esposo, a casa dela cheia daqueles quadros. Sabe, Padre Unciso. Era tanta imagem que tinha na casa dela. Eu digo, Jesus, que situação é essa? E ela, não, a religião que eu conheci, eu vou morrer nela. E a gente, eu e meu esposo naquela luta com ele. Mãe, não quero ver falar de Jesus, não. Sei que ela adoeceu e a gente não desistiu dela. Continuamos falando de Jesus para ela. Ela aceitou a Jesus. O mistério do leito, né? O mistério do leito. Todo Deus tratando leito. Tratando leito. E ela aceitou a Jesus, jogou as imagens fora, tirou as imagens da parede. Então, o segredo é a perseverança. A gente nunca deve desistir da nossa família, porque a nossa família é o bem maior que Deus nos deu. Eu tinha uma preocupação com a minha mãe, tinha uma preocupação com meu pai, aceitei, e agora já tem minha família naquela vida terrível que vivia. Mas o Senhor, Ele tem um plano no meio da nossa família, Ele tem um projeto de vida. Ele é fiel para tudo. E ao meio tempo, vivi com meu esposo, fui criando meus filhos foram crescendo. E a minha sogra ainda não tinha partido. Antes que meu esposo fosse embora. Ela já era evangélica, mas ela não tinha partido ainda. E meu esposo conversava comigo, ele teve um problema sério, ele teve um tumor no cérebro, ele teve que ser hospitalizado, ele teve que fazer uma cirurgia, ele passou 5 meses dentro da restauração. E eu passei 5 meses cuidando dele dentro da restauração. E foi uma batalha muito grande. Quando ele saiu com algumas sequelas e passou 12 horas na sala de cirurgia com a cabeça aberta. E quando ele saiu do hospital, ele saiu um pouco diferente, ele tombava muito, ele ficou com uma sequela de tontura. E nesse meio tempo, a mãe dele adoeceu e ele também estava doente. E ele começou a dizer que aqui, o ar daqui era ruim para ele. Ele gostava de lá, eu acho que é por causa da calmaria. E ele conversou comigo, eu ia com ele, mas trabalhava. Alguns dos meus filhos não trabalhavam na época, Felipe Teixeira não trabalhava, Kézia não trabalhava, Felipe Teixeira ainda era menor. E conversa vai, conversa vem. Eu disse que não tinha condição de ir, por causa dos meninos
estudava, ainda estava se formando. E ele tomou uma decisão e foi para lá. E lá ele ficou com a mãe dele e não voltou mais, né? Me deixou com meus filhos. Mas Jesus, ele é o Deus que ele disse que nunca ainda. A Bíblia diz lá no Isaías 49:15, que diz ainda que uma mãe vem abandonar o seu filho, mas ele jamais nos abandonaria. E Jesus ficou comigo, e eu fiquei com meus filhos, e Deus me fez uma promessa, que ia cuidar de mim e dos meus filhos. E glória a Deus, aí minha filha Flávia se formou em medicina, não é? Enfermeira. Em seguida, Deus cuidando, zelando. Minha filha Késia estudou para pedagogia. Hoje é uma professora amorosa demais, que ela gosta muito de criança. Meu filho Flávio se formou para administração. Meu filho mais velho, ele é chefe de cozinha e saiu de repente de Deus. Deus fez isso tudinho. E meu filho Felipe trabalha, glória a Deus. Mas Jesus trabalhou de uma maneira linda. E eu fiquei com meus filhos dentro de casa, fazendo a obra de Deus. Nunca deixei de fazer a obra de Deus. Sempre fui dirigente, né? Sou dirigente e continuei sendo. Não foi a saída do meu esposo que fez eu desistir de Jesus, não. Porque Jesus tem que ter prioridade na nossa vida, independente de qualquer situação. Não é o sofrimento que faz a gente deixar Jesus, não. A gente se apega mais a ele, né? A gente tem que, através do sofrimento, se aproximar mais dele. Isso aí fez com que eu deixasse Jesus. Continuei com meus filhos, Deus trabalhando. E ele disse que ia colocar meus filhos tudo no lugar. E Deus casou, mais velho, tudo casado. Casou o segundo filho, mais velho, foi para casa dele. Casou a minha filha, que hoje mora no Janga, Flávia. Casou Késia o ano passado, foi a última que saiu. Felipe Teixeira. E tudo estão casados e me dando neto. Isso quem faz é o Senhor. Ninguém pode fazer na nossa vida o que Deus faz. Não tem força aqui na terra que possa fazer o que Deus tem poder para fazer na nossa vida. A Isaías diz 43:3, Senhor dos Exércitos determinou, quem pôs fará voltar atrás, se a sua mão estendida está. Ele fez. Ele faz. E nessa trajetória toda, de repente, eu adoeci. Fiquei doente, comecei com a tortura. E eu achava, porque eu via meu ex-esposo com a tortura, eu achava que era aquele labirintite. E fiquei com essa tortura e de repente essa tortura me deixou paralisada. Eu não andava, eu não tinha força nos braços, força nas pernas. E eu fui socorrida. E quando eu cheguei na UPA, para minha surpresa, o doutor que me atendeu, ele disse assim, o que é que você tem? Aí eu disse para ele, eu acho que eu estou com aquele labirintite. Ele disse, ou você está tendo um infarto, ou você está tendo um AVC. Ele disse, leve ela para a sala vermelha. E me colocaram ali na sala vermelha. E
começou uma nova experiência. Tudo é experiência. Uma nova experiência na minha vida. Ali na Sala Vermelha eu fiquei 2 dias esperando uma ambulância que me transferisse para a restauração, o Hospital da Restauração. E começou ali uma batalha tão grande, porque não tinha condição de me levarem, porque sempre eu estava como aquele paralítico no tanque, que quando ele queria entrar na água, sempre tinha alguém que entrava na frente dele. Eu estava naquela situação. Quando chegava a hora de me levar, sempre tinha um que tinha um acidente pior do que o meu. E eu estava ali na beira do tanque, esperando o mover das águas. E eu sei dizer que eu fiquei ali por 2 dias naquela Sala Vermelha. Meus filhos ficaram tão desesperados. E chegou o dia de eu ser transferida, no 3º dia, me transferiram ali para a restauração, que não foi uma experiência fácil de se passar. Eu cheguei ali, foi no ano 2021, no pico da Covid. Tinha muita gente morrendo de Covid quando eu cheguei ali. Havia uma preocupação muito grande no meio da minha família, que eu não contraísse Covid, porque eu era da área de risco. Por quê? Porque eu sou diabética. E no mesmo tempo aconteceu isso comigo, né? De eu ter esse AVC. E fiquei ali naquele corredor da restauração, minha gente. Que situação ficar naquele corredor. Você não imagina como é difícil passar pelaquele corredor. Eu passei experiência, mas uma coisa que Deus me surpreendeu foi porque eu tive um AVC isquêmico, mas eu não fiquei sem memória, não. Eu estava todo o tempo consciente, eu só não tinha movimento. Eu perdi o movimento dos braços, o movimento da cabeça, o movimento das pernas, eu não tinha como movimentar. Mas, irmãs, eu vi tanta coisa naquele corredor. E uma das piores experiências é porque a maca do bombeiro era estreitinha. O corredor também é estreitinho. E ficava maca de um lado, maca do outro. Como estava naquela correria por causa da Covid, os maqueiros sempre que passavam arrastavam a minha maca. E a senhora ia Eu andando, ia andando. Minha filha, a experiência dura era essa. E Quando sem eu uma pensava. acompanhante, porque estava na vermelha, né? Não tinha ninguém. Não, aí eu já tinha se transferido para o corredor, já tinha saído da Sala Vermelha, já tinha ido para o corredor. E ali, uma experiência terrível que eu passei, porque quando o maqueiro vinha com a maca, ele batia na minha, a minha descia e ia para o outro lado. Aí, Kézia, que estava lá comigo, podia ficar, na época, ela me empurrava para o meu cantinho. A Jajá, bichinha, quando via, eu estava lá embaixo, pelo amor de Deus, não faça isso, tenha cuidado, porque eu tive um AVC, ainda falava assim para ele, essas pancadas todas só vai piorar meu estado. E eu ficava ali pedindo, clamando por Deus para me tirar daquele lugar. E essa situação durou 8 dias. Não foi esses 8 dias, que é uma eternidade para quem está ali dentro. É uma eternidade, 8 dias que se torna uma eternidade. E eu ali, naquela situação, mas Deus, Ele não desampara o seu povo. E Deus ali mandou o servo dele. No 5º dia, esse irmão chegou ali junto de mim, não estava podendo entrar ninguém por causa da Covid. Nem sei como esse irmão chegou até mim.
E eu ali, quase no chão, porque a maca, eles baixavam, ficava bem pertinho do chão. E ele se baixou junto de mim e ele disse assim para mim: você está perguntando por que você está nessa situação e por que aconteceu isso com você. Deus está dizendo a você que você, daqui a 2 dias, vai sair deste lugar. Nós estamos sujeitos a tudo. O Senhor, daqui a 2 dias, te tira desse lugar. Aí eu escutei a palavra daquele servo do Senhor, fiquei ali aguardando a promessa. E durante aquele tempo da Covid, ninguém podia ficar sem máscara na casa. E minha filha Flávia, por ser enfermeira, ela se preocupava muito comigo para eu não contrair a Covid. E ela trazia máscara, aquelas máscaras que o enfermeiro usava. Uma máscara tão quente que você não pode imaginar. Essa foi tão menino veda tudo. E ela esquentou isso tudinho meu, a ponto de ficar uma assadura. Eu peguei na face. Eu fiquei com o lábio assado. Essa parte aqui assada, ela não queria. Ela dizia assim: olha, só vai tirar para comer. E depois que tirava para comer, ela botava bem rápido. E Deus me deu grande livramento. Porque assim que eu estava ali, tinha um senhor do meu lado. Ele estava com Covid. Ele foi a óbito. E o Senhor, naquele lugar, me deu grande livramento. E teve um dia em que estava morrendo tanta gente em casa. Você não tem noção da quantidade de gente que morreu naquele lugar. E eu já estava melhorzinha, e a gente via, tinha que passar pelo corredor para ir para a pedra. E a gente via os pacotes. Eu e Kézia. E a gente, porque Kézia estava lá, a gente via todos que morriam. A gente via passando. A gente já conhecia o carro que levava, conhecia. E então eu e Kézia ali, eu digo, meu Deus, Kézia, como é isso? De minuto em minuto morre uma pessoa aqui. E aí eu já estava orando, Deus, eu para ir dar o espírito da morte desse lugar. E Kézia disse: mãe, a gente vai fazer uma oração. O espírito da morte está rondando esse lugar. E essas pessoas que estão morrendo é porque o espírito da morte está no ambiente. E eu me juntei ali com Kézia e a gente começou a orar. A gente começou a orar, fazer aquela oração. E pouco tempo eu vi aquela calmaria. Não demorou muito. Eu vi aquela calmaria. Não vi aquela quantidade de pessoas todinha que estavam morrendo. Deus me deu um sinal que estava comigo naquele lugar. Aquelas pessoas que estavam ali, aquela tonelada de pessoas que morriam já foi diminuindo. Porque quando passava no corredor, tinha até, olha, a situação é tão grave naquele lugar, que tinha um saco que eles botavam, né? E a secreção ficava descendo pelo corredor. Quem estava ali naquele corredor estava sujeito à contaminação. Menina, e eu vi tudo isso ali. E minha alegria é porque eu sobrevivi. Mas o salmista Davi, no Salmo 34, e o 19, ele diz: muitas são a aflição do justo, mas o Senhor a livra de todas. E hoje eu estou muito alegre, vou ter estudar, eu vou me formar, eu quero me formar. E Deus está escrevendo uma nova história. Essa história eu estou contando porque eu estou lembrando, mas já ficou para trás. Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus de novidade de vida. Mas é necessário que você creia. Eu costumo dizer àqueles que estão aflitos, angustiados, abatidos, e dizer: olhe, fique firme porque tudo passa, casa. Tudo passa. Só o nosso Deus que Hoje
eu estou vivendo uma nova história na minha vida. Uma nova história de vitória. Graças a Deus, Deus cuidou de mim de uma maneira tremenda em toda a área da minha vida. Ele cuidou de mim. É só de mim, Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Ele cuida daqueles que nele confiam. Eu fico triste quando eu vejo alguém desistir da sua própria vida. Quando existe um Deus tão grande, que Ele sente um amor tão grande pela humanidade, que deu o único filho que tinha para morrer por essa humanidade. E por que desistir da vida? Se existe um Deus que quer cuidar de você, Ele que cuida. Ai de mim, se Deus não tivesse cuidado de mim este tempo, o que seria de mim? Quem eu era? Tem hora que eu fico meditando na minha casa, onde eu estaria, Cássia? Se eu não tivesse aceitado esse Deus. E ao mesmo tempo eu respondo para mim mesma, eu acho que eu nem estaria viva. Não estaria viva. Mas eu coloquei a minha confiança nele. Eu confio nele de todo o meu coração. E por isso que eu vejo os feitos do Senhor na minha vida. Por quê? Porque eu confiei. É necessário que se confie. Experiência se tem. Ai de Jó, se Jó tivesse desistido naquela batalha tão terrível que Jó enfrentou. Ai dele, se ele tivesse dito não, tudo está acabado. Aparentemente estava acabado mesmo. Mas ele perseverou na sua fé. Em meio à tribulação, em meio à aflição, olhou para si mesmo e disse: eu sei o que o meu Redentor vive. E por fim, ele se levantará a meu favor. Quer dizer, ele sabia que Deus ia escrever uma nova história na vida dele. Deus, Ele ainda escreve uma nova história na vida de alguém. É Ele que muda. O salmista Davi, lá no Salmo 113, ele diz: olha, o Senhor, Ele se inclina para ver os que estão na terra. E do monturo tira o necessitado para sentar em cadeira de príncipe, nessa cadeira que eu estou sentada agora. Eu posso me considerar que eu vivia no monturo. Mas Ele me tirou do monturo, se ergueu, olhou para mim, me tirou do monturo e fez eu sentar nessa cadeira. Eu sou grata a Deus. Só tenho que agradecer a Deus mais uma vez. Quero agradecer por essa oportunidade que vocês estão me dando aqui de falar da bondade de Deus. Amém? Que Jesus continue abençoando vocês e fazendo com que esse trabalho cresça cada vez mais. Então, na verdade, quem fica feliz somos nós, né? Porque a gente fica realmente na maior expectativa para ouvir as histórias de vocês, para saber das experiências de vocês. O seu testemunho agora me fez refletir muito sobre a minha vida hoje. E eu posso dizer que aqui a gente está na gravação, as pessoas ainda vão receber isso, mas eu posso dizer que eu já fui bastante edificada. E assim, a gente se conhece há quantos anos? Nossa, acho que mais de 20. É, Mais de 20 anos. faz bastante que a gente tempo. faz mais de 20 anos. E a gente vê, de fato, tanto a senhora viu a nossa evolução de vida, porque constituímos família e tal, a gente ainda era solteiro, era tia das suas crianças na igreja. Eu esqueci isso. Então a gente já viveu tanta coisa, né? E aí a gente vê realmente a evolução. E graças a Deus continuamos na presença do Senhor, que é o mais Coisa importante. boa, né? Aí agora a gente tem um recadinho de umas pessoas bem especiais para você, que eu espero que toque seu coração, que seja um alento ainda maior para você, uma alegria ainda maior. Vamos assistir. Senhor a todos, passando aqui para falar da minha mãe. Essa mulher que é uma mulher querida, que é uma mulher amada, que é uma mulher guerreira.
passou por várias coisas, mas o Senhor esteve com elas em todos os momentos. E mãe, a senhora é muito especial. Queria agradecer a Deus pela sua vida. Amo a senhora. A paz do Senhor Jesus. Também quero expressar a minha gratidão pela vida da minha mãe, a Vânia, que vocês conhecem muito bem, uma pessoa muito querida por todos, né? Que o Senhor Jesus continue abençoando essa mulher virtuosa que nos ensinou os caminhos do Senhor. E nós estamos de pé hoje porque a nossa mãe esteve de joelhos por nós. E eu quero me alegrar com isso. Que o Senhor Jesus continue abençoando. Te amo, mãe. Deus te abençoe mais e mais. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem está falando é o presbítero Felipe Teixeira. Estou passando aqui para falar um pouco a respeito da minha mãe. É uma mulher de Deus, uma Vânia, uma mulher de oração, uma mulher que sempre teve uma vida regada de oração, que nos ensinou acerca da palavra de Deus. E hoje eu sou presbítero da igreja e vivo por conta das orações da minha mãe. Quem nos fala é Flávia, filha da nossa irmã Vânia. Estou eu e minha família aqui para falar dessa mulher guerreira, dedicada com a obra, uma avó maravilhosa. Nós te amamos! Estou tão feliz. Obrigada por essa oportunidade, gente. Vocês sabem como foi importante para mim. Muito obrigada. Então, aí, olha, eu vou logo dizer, viu? Largaram elogios. Falaram tanto que eu tive que cortar. Minha gente não dá pra passar tudo, não. É uma babação só. Foi. Se ela não pode deixar de ver do jeito. Muito obrigada, Cássia, por essa. Eu nunca pensei, não. É uma emoção pra mim. É muito obrigada. Deus que Abraço vocês, coletivo, bem? Deus te abençoe. Mas era muito querida, muito querida por nós. Olha, agora, pra finalizar, como sempre, a gente vai passar aqui uma lembrancinha Ainda tem uma bem lembrancinha. simbólica, mas é cheia de carinho que a gente tá fazendo pra você decorar sua casa. E toda vez que você olhar, você vai lembrar desse dia, que pra gente também foi muito especial, tá certo? A senhora quer fazer suas considerações finais? Fique à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez ao meu Deus por ter me dado vida, né? Pela experiência que eu já passei. Eu não deveria mais estar aqui. Mas Deus, Ele cuidou de mim de uma maneira especial. Mas me deu uma nova oportunidade de vida. Que eu tive um AVC isquêmico. Esse AVC é perigoso. Mas eu estou aqui. Deus disse, olha, vou te levantar, vou dar mais uma oportunidade a você. Então, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. Amém. E quero agradecer aqui a nossa irmã Cíntia, a nossa irmã Cássia, por ter me dado essa oportunidade que eu estou feito criança. Estou muito feliz da vida. Que edifique muitas vidas e assistam esse Amém. programa. Glória a Deus. Muito obrigado mesmo. Eu estou grata a Deus e muito grata a vocês por essa oportunidade. A todos que estão aqui, seus esposos, né? Que Deus abençoe cada vez mais o seu ministério. Essa obra que vai edificar muitas vidas, não desfaleça vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tá certo? Amém. Seja guerreira. Amém. Viu? Não se entristeça com nada. Continue fazendo aquilo que Deus quer que vocês façam. Amém. Porque a vitória é certa. Amém. Com essa palavra, muito emocionada também eu fico, Deus sabe de todas as coisas. Eu quero agradecer demais, essa noite foi uma bênção. Eu imaginava que seria bom, mas superou as minhas expectativas. Eu estou muito feliz. Eu quero que Deus ainda continue abençoando mais e mais a sua vida. E eu sei que a bênção que chega para você, você multiplica para os seus. E através dos seus vai para outras pessoas, que é o que a gente está vendo hoje. Eles, cada um no seu ministério, falando do amor de Jesus. Isso é a bênção que chegou em você e que se multiplicou através dos seus filhos e está indo além.
Então eu estou muito feliz com isso, por ter ouvido todo o testemunho, ter conhecido sua história. Aqui a gente quer se despedir com o coração cheio de alegria e dizer para vocês que assistam, continuem sendo edificados com cada testemunho que é dado. Esse projeto, como eu sempre falo, é algo que eu creio que nasceu no coração de Deus. A gente vê muita gente fazendo isso por aí. Eu assisto de vários canais porque eu acho muito importante a gente ouvir o testemunho de outras pessoas, edifica as nossas vidas, edifica a minha vida. Então eu espero de verdade que vocês sejam muito edificados e muito abençoados. Aqui os meus agradecimentos, como sempre, a minha irmã que está sempre comigo nessa parceria, meu cunhado que é o nosso câmera, hoje meu esposo está participando e a gente se alegra, né? Porque tudo é para a obra do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês, até o próximo vídeo. Amém.